Então, se você quer ser comparado com pessoas de alto padrão, não discuta pessoas. Para de ficar falando o nome das pessoas. Discuta ideias. O que você acha disso? Pô, perfeito, perfeito. Segunda ferramenta. Então, a segunda ferramenta é ressignificar. Ressignificar. Vamos dar um exemplo de alguma coisa que a gente pode ressignificar? Sabe uma coisa que muita gente acha erroneamente, né? Já ouviu falar do termo jeitinho brasileiro e não sabe a origem disso? O jeitinho brasileiro não é nosso. Tá? Ele foi imposto pra gente, né? Foi colocado pra gente. Não veio da gente, do brasileiro. Né? Veio da onde? Dos portugueses. É mesmo? Isso, e a gente tem a coisa do jeitinho brasileiro, que tem tentar o seu lado positivo, de ser criativo, de dar um jeito, mas, enfim, na raiz mesmo do jeitinho, o jeitinho tá dando um jeito no sentido de trapacear. Porque isso foi a origem lá nas caravelas. Lembra das caravelas? Já aprendeu essa história, lembra? As caravelas faziam lá as viagens e chegou no Brasil, mas depois foi lá pro destino dela. O desejo foi alcançado. Eles chegaram às Índias. Chegaram, levaram um monte de produtos, levaram para Portugal. Mas você acha que existia naquela época embalagem, existia aquele plástico bolha? Não existia. As caravelas voltavam para Portugal, voltavam para os portos, né? Que Portugal foi primeiro, depois veio Espanha, outras caravelas. E aí chegavam lá. E vou dar exemplo dos vasos de barro. Chegavam com avarias, chegavam rachados, e eles faziam aquilo. Quando não estavam enfeitados, eles davam um jeitinho, que não era brasileiro, né? Eles enfeitavam bastante esse vaso, bastante esse produto. E aí as pessoas... Só que esse vaso estava quebrado, né? Como o vaso estava bastante enfeitado, as pessoas não viam isso. E acabou que, o passar do tempo, que acontecia? Vinha o sol, tudo, rachava-se a pessoa. Poxa, comprei esse negócio, já quebrou, já rachou. A passar do tempo, eles começaram a ficar, opa, esse jeitinho aí que eles estão dando, eu vou querer agora comprar só o vaso de barro, sem nenhum enfeite, sem nada dentro dele. Eu quero ver o vaso. Não, ó, esse vaso aí todo pintado, eu não quero não, eu quero só o vaso de barro. Eles começaram a vender só vaso de barro porque era a única forma de não ser enganado, porque não, eu quero fazer o meu enfeite, eu quero fazer a minha própria, colocar meu próprio detalhe nele, né? Deixar o meu embrulho, tá? Naquele vaso de barro. E aí daí vem uma palavra lá do latim. Eu quero vaso sem cera. Sem cera, partindo para a língua portuguesa. Sabe qual a palavra que se transformou? Sem cera. Sincero. Virou a palavra sincero. Então, daí do jeitinho brasileiro a você buscar ser sincero, né? A gente traz esse pensamento, essa reflexão, né? De como é importante, a gente vai colocar em prática. Porque você já está entrando na questão do caráter também, né? Você sabe que o Roberto Justus, ele, no episódio Aprendiz, ele mandou muita gente embora porque o cara mentiu, o cara tentou fazer uma falcatrua. E eu sempre costumo dizer, sabe, Flávio, que ser correto não tem nada a ver com ser evangélico, ser católico, é coisa de ser humano. Se você perguntar para as pessoas se isso é certo ou errado, ele vai saber dizer o que é certo e o que é errado, né? Então, eu acho que essa questão, quando você fala sinceridade, eu associo a caráter também. Bem, falamos então dessas ferramentas e depois falamos sobre o determinismo, determinar. E a última ferramenta foi ser... O disciplinado. O disciplinado, né? Isso. Eu acho muito importante isso aí. Flávio, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre essa... A referência bibliográfica. Essas ferramentas. Agora você vai falar sobre a referência bibliográfica. Isso. Vamos lá. Onde é que a gente encontra tudo isso? Isso já existia ou foi criado pelos homens? Foi criado, então... As ferramentas já existiam ou foram criadas pelos homens? Então, a PNL em si foi criada nos Estados Unidos, tá? Na década de 70. Tá? Era um psicólogo e um programador de computador. Tá? Criaram a ferramenta para reprogramar o cérebro. Porém, a origem disso tudo, a origem da programação neurolinguística e outras ferramentas de sucesso que os empresários, que os coaches, os treinadores, as pessoas, os palestrantes vão utilizar... Alguns citam, mas a maioria não cita. Está lá no livro mais antigo, um dos livros, né, o livro mais popular do mundo,
né? Está na Bíblia Sagrada, Uhum. no livro de Hebreus. É mesmo? Isso. Capítulo 11, verso 1. Vamos ler? Uhum. Hebreus 11, verso 1. Que tudo que a gente falou aqui, se você entender esse versículo, vai achar a origem disso tudo. Uhum. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos, como se já existisse. Você dá substância no que você espera. Hebreus 11:1. Muitos vão fazer uma maquiagem, mas tudo está baseado em Hebreus 11:1, do que eles utilizam, das ferramentas, dos treinamentos. Tá lá. Se você falar na origem, vai estar em Hebreus 11:1. É a palavra. A palavra de Deus, cara, a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é eficaz, ela traz para nós. E semana passada eu estava conversando com uma pessoa e disse para ela o seguinte, que nós que crescemos na igreja, nós aprendemos uma frase que diz assim, que a Bíblia é a nossa regra de fé, conduta de regra de fé e prática. Isso. Para muitas pessoas, a Bíblia é apenas um livro de fé. E não muda nada na vida da pessoa. Não vai mudar nada na sua vida se a Bíblia for apenas um livro de fé. Ela precisa ser de fé e prática. Aliás, não adianta, né? Eu quero emagrecer, mas só quero. Eu preciso partir para a ação, preciso me exercitar. Eu preciso comer menos ou comer comida mais assertiva, procurar um profissional para me orientar na alimentação, seguir passo a passo. Ou seja, caso contrário, eu não vou ter o resultado que eu espero. Por quê? Porque não adianta apenas eu olhar, admirar, bater palma e não praticar. Isso. Então hoje nós falamos sobre as ferramentas poderosas de PNL que vão trazer transformação para as mais diferentes áreas da sua vida. Olha, Flávio, foi muito bom ter você aqui comigo e eu gostaria que você falasse um pouco aí da sua rede social, aonde você está, se você está dando algum curso, se você está escrevendo alguma coisa, o que você é um terapeuta TRG, eu sei disso, e o que facilita bastante quando você trata de uma pessoa, você reprograma a pessoa, né? Isso. É o reprocesso, né? Reprocessamento. E já que você é PNL, você faz o reprocesso e reprograma, né? Ao mesmo tempo. São 5 protocolos, né? É. Coincidência. 5 protocolos. Fala os 5 protocolos da... Protocolo cronológico. Cronológico, né? O primeiro de tudo. Tem que ser nessa ordem também. Parecido com o que foi falado aqui em relação à PNL, né? Tem uma regra que você tem que seguir. Cronológico. Depois do cronológico é o somático. Depois do somático é o temático. Depois do temático é o futuro. Você se projetar para o futuro. E depois a potencialização. Então, esses 5 protocolos fazem uma diferença significativa na sua vida, na vida de milhares de pessoas ao seu redor. Meu Instagram é o @terapeuta-docente. Terapeuta Docente, você vai me encontrar no Instagram. Tá? O LinkedIn, você vai colocar o meu nome, Flávio de Sá, vai aparecer a minha foto, sem o óculos, né? Tá lá, você me encontra também, sou muito ativo no LinkedIn, tá? LinkedIn, muita gente não conhece, é a maior rede profissional do mundo. É mesmo? É a maior rede profissional do mundo. Lá você faz networking, lá não é amigos, são conexões. Amigo pode ser uma consequência de um bom networking, claro, uma consequência. Mas lá não, o objetivo lá é você trocar experiências profissionais. Legal. Então, uma rede social bacana e é gratuito para você. Você até pode ter uma conta premium, mas, por exemplo, eu tenho mais de 17 mil conexões e não tenho conta premium, enfim. Não vou fazer propaganda no LinkedIn, mas aí pode ter ferramentas gratuitas para você. E cursos, e conteúdo, lives também, que pessoas... Você pode seguir as empresas que você gosta, os profissionais que você gosta, estão no LinkedIn e você tem vários conteúdos, tá, que você pode absorver. Legal. Flávio, olha, muito obrigado aí porque você trouxe para nós uma contribuição muito grande. Aqueles que estão conosco aqui no nosso canal, eu insisto para você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilha, recomenda o nosso canal para outras pessoas, aperta aí o sininho, faz o seu like. Deixa o like. Faz alguma coisa, insiste no like, exatamente porque isso vai nos ajudar bastante a fazer com que o YouTube reconheça que o nosso trabalho tem um valor muito grande, a gente está contribuindo muito para uma sociedade mais sadia. Eu sempre termino dizendo para você, continua comigo e olha, tem uma palavra de Deus sempre para o nosso coração.
Jesus, ele em uma certa ocasião, ele foi até uma mulher que estava sendo rejeitada pela população, porque diziam eles que ela tinha um adulterado. E a primeira coisa que Jesus fez não foi olhar para ela e falar do pecado dela. Foi simplesmente ficar em silêncio. E aquele silêncio de Jesus falou muito mais do que as palavras daquelas pessoas. Talvez você esteja vivendo um silêncio de Deus na sua vida agora. Mas não se esqueça que até no silêncio Deus fala. E pode ser que Deus esteja falando com você agora. Porque Ele nunca deixa de se comunicar conosco. Espero muito que você seja muito abençoado no dia de hoje e que a sua família seja próspera, cheia de saúde e que conheça cada vez mais o Deus que pode dar para ela, para você e para todos. A única coisa que só Ele pode fazer, que é a paz, é a nossa salvação para sempre. E lembre-se, o líder não dá desculpa, ele mostra resultados. Até a próxima.